Adolescentes são muito diferentes de jovens. Quando você trabalha adolescente e jovem junto, você geralmente perde os adolescentes. Porque o adolescente não acompanha o jovem. Escute. Querido líder de jovem que me escuta hoje. Escuta o que eu vou te falar e me ame por isso. Amém? Ame a minha vida por isso. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Separa os adolescentes dos jovens. Pense em um trabalho específico para os adolescentes. Porque eu vou te dizer uma coisa com toda segurança. Adolescente sarado significa jovens sarados. Sabe, você fica trabalhando com jovem 10 anos, cara. Você trabalha 10 anos com o cara. Ele chega na tua mão dos 18 anos. E aí, com 28 anos, o cara casado tem 3 filhos, ainda é o quê? Não é não, Jonas? Eu tenho 31. Os caras me chamam de jovem. Tá bom que a unção dos adolescentes grudou em mim, né? 31 anos com cara de 15. Eu profetizo que você vai ter essa unção também. Amém. Aleluia. Recebeu aí. Então escuta o que eu vou te falar. Querido, você trabalha 10 anos com o cara. Sabe o que acontece? Você patina aí. O cara não cresce, cara. O cara não rompe. O jovem sempre vai cair no mesmo pecado a vida inteira. Você fala pro cara, mano, para de fazer isso. Daqui 2 semanas, pastor, eu sou um cachorro sem vergonha, eu pequei de novo. E o cara não rompe, o cara não cresce, não vai. Sabe o que acontece? Acontece que na adolescência dele, ele não venceu os seus leões e os seus ursos. Davi um dia chegou para Saul e falou, Saul, tenho 16 anos, e eu vou matar esse Golias que está aí, afrontando o Deus de Israel. Aí Saul olha para a cara dele e fala assim, menino, para com isso. Menino, volta lá para trás das malhadas, volta lá para trás das ovelhas, para com isso, vai morrer, você não sabe o que você está falando. E ainda vou casar com a sua filha, Saul. E ainda se brincar, se brincar não, e ainda você vai ter que isentar minha casa todo dia de imposto. Saul faz a oferta, ele fala, vou fazer. Aí Saul fala assim para ele, mas como você tem certeza que você vai ganhar desse Golias? Diz para mim, qual é a segurança que eu tenho, que você não vai chegar lá e Golias vai te dar um tabefão na fuça, e vai todo mundo ser escravo dos filisteus. Aí ele falou assim, o que acontece, Saul? Quando eu estava lá atrás, das malhadas, lá atrás, onde ninguém me via, lá atrás, onde só eu e Deus estávamos juntos, um leão tentou pegar as minhas ovelhas. Cara, eu sou muito fera, eu sou muito forte, velho. Eu peguei um lado da boca, o lado do outro e rasguei o cara no meio inteirinho. Eu matei o leão. De repente chegou um urso e eu dei um Haryuken no urso e o urso morreu. Eu venci os meus leões e os meus ursos na minha adolescência. Isso significa, querido, que o problema de um adolescente está muito ligado ao seu escondido. Está muito ligado à sua intimidade, está muito ligado às suas questões emocionais que são profundamente íntimas. E aí, se ele não vence na sua intimidade, os seus leões e seus ursos, ele vai chegar na juventude e jamais vai conseguir vencer os seus Golias. E os seus Golias, líderes de jovens que me escutam, estão ligadas às questões públicas, como violência, drogas. Não que isso também não seja ligado à adolescência, mas é na juventude que você vai ver isso acontecendo com mais frequência e com mais profundidade. É sexo antes do casamento. Cara, e assim, são todas questões públicas. Adolescente já está se masturbando lá no banheiro, velho. Está assistindo sacanagem lá no smartphone do banheiro. É questão de fora o íntimo. Então, se a gente não trata adolescente na adolescência e cura a alma do cara, quando esse adolescente chegar na fase de jovem, você vai ficar 5 anos ministrando a vida do cara, pastor Jonas, e ele não sai do lugar.
E aí, amado, a sua rede que tinha que ter 300, tem 30. Sabe por quê? Porque você não tem força suficiente para focar o seu esforço em ganhar almas. Agurizados, jovens, que eram para ter chegado na sua mão sarados, estão todos destruídos. Então, me amem por isso. Saiam daqui com esse pensamento. Adolescente sarado significa jovens sarados. Ninguém está falando que quer tirar os seus 30, os seus 40 adolescentes da sua rede de jovens. Não é isso, querido. Porque quando eu falo isso para o líder de jovem, ele fala assim, está amarrado? Eu só tenho 70 jovens, 30 são adolescentes, acabou minha rede. Não, irmão, em nome de Jesus, pensa. Você tem 30 potenciais jovens sarados. Amém? Seja um instrumento de Deus, para que os seus adolescentes sejam sarados enquanto adolescentes. A Bíblia comigo, querido, no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, a partir do verso 8. Quem achou diz amém? Você pode repetir quem achou diz amém? Aquela foi brincadeira, né, cara? Temos algum rebelde aqui hoje? Não, né? Tá bom. Diz assim a palavra do Eterno. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira, e disse: por quanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O tema da minha palavra hoje é uma aliança que gera vida. Escuta, querido, Deus não fez o homem para viver só. Deus não fez o homem para viver sozinho. Deus não fez o homem para viver solitariamente. Deus não te deu um ministério para que você vivesse isolado neste ministério como se fosse uma ilha. Deus te deu uma visão para que essa visão
alcançasse essa geração. Deus te deu um chamado, para que esse chamado alcançasse os corações aflitos. Assim como Deus chamou Moisés, Deus chamou você. Assim como Deus um dia ardeu em uma sarça no deserto, um dia Ele ardeu no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse chamado, ele não é só para você. Esse chamado é para todos aqueles que são influenciados por você. Acontece que os israelitas estavam no processo de conquistar a terra, no processo de herdar a terra. Só que Deus, quando dá algo para alguém, Ele diz assim: é seu, agora vai lá e pega. Deus fez assim com o povo de Israel: é seu, a terra de Canaã é essa, vai lá e limpa a terra, mata os gigantes, tira o povo que está lá, porque é seu, eu te dei como herança, é seu. Israel estava num processo de conquista daquela terra, e nesse mesmo capítulo a gente vê o povo de Israel murmurando para Moisés, dizendo: Moisés, estamos morrendo de sede, não tem nada para tomar nesse deserto, num vale chamado Refidim. E aí Moisés olha para o povo e fala de novo, clamando por água, de novo. Chega Moisés para o Senhor e fala: Deus, de novo, o povo murmura por água. Deus olha para Moisés e fala: então de novo, pega a vara, vá até a rocha e toque a rocha. Pois então foi Moisés, toca na rocha, e da rocha flui rios, flui uma fonte que sacia a sede daquele povo. E no vale de Refidim, Amaleque, é um nome bonito para você colocar no seu filho, né? Não é bonito não, porque Amaleque é amaldiçoado. Então eu imagino Deus falando assim: esse povo Amaleque, amaldiçoado. Mas é um nome esquisito, enrola a língua. Eu duvido você falar 3 vezes Amaleque, você não enrolar a língua. Bom, esse povo chega diante do povo de Israel e fala assim: olha, daqui vocês não passam mais, porque a partir de agora nós vamos impedir que vocês continuem a conquista. E naquele momento, Moisés viu com o povo, com 200.000 pessoas, aproximadamente, no vale de Refidim, montanha de lado, montanha de outro, um fiozinho de água, produto daquela triscada que ele deu com a vara na pedra, e um exército gigantesco na sua frente. Moisés olha para Josué e fala assim: Josué, é o seguinte, o meu trabalho eu já fiz. O meu trabalho eu já fiz. Eu dei água para o povo. Agora é o seu trabalho. Escolhe-nos homens valentes e sai a peleja contra Amaleque. José falou assim: é para já. Eu quero falar para você hoje sobre 3 tipos de aliança que eu vejo nesse texto. Não dorme não, velho, senão vai voar o microfone. Se não voar o microfone, voa All Star. Dorme não. Então, eu vejo 3 tipos de aliança nesse texto. A primeira aliança, a aliança de Josué. Olha o que eu vou te dizer. Patrick, ou somos pessoas que vivemos em aliança, ou estamos fadados a morrermos sozinhos na primeira batalha. Moisés tinha uma aliança com Josué, a ponto de Josué lutar as guerras de Moisés. Pastor Elton, quem que luta suas guerras por você?
A aliança que Josué tinha com Moisés o impelia a guerrear as guerras de Moisés. Ele não pensou duas vezes, ele não titubeou, ele falou: Moisés, é agora. Josué escolheu os homens e correram para a batalha. O primeiro tipo de aliança é aquela aliança tão forte, que não te deixa, principalmente nos momentos de guerra. Geralmente, essas alianças são forjadas com os nossos discípulos. Quem não é seu discípulo, não guerreia suas guerras. Olha para você e fala assim: tadinho do irmão, vamos orar por ele. Você está passando por isso? Não acredito que fulano fez isso com você. Mas o discípulo, ele fala assim: eu vou lá, vou resolver. A pergunta que eu te faço, querido, é: quem guerreia as suas guerras por você? Não é junto com você, é por você. Só homens, só líderes que vivem em aliança têm condições de ter discípulos capazes de guerrearem as suas guerras. Cadê o Jackson? Levanta sua mão aí, Jackson. Aquele rapaz, Jackson, rapaz bonito, gente boa. Não, gente boa, bonito não. Tá, Cátia, você não vale, você é café com leite, a esposa dele. Se Cátia não te achar bonito, a mesma coisa que eu falo para Valéria: gente, eu casei. Não, mas é a irmã, também não vale, café com leite. Eu casei, eu olho para Valéria e falo assim: irmã Esther, eu olho para Valéria e falo assim: meu Deus, eu orei tanto, olha que mulher linda, que espetáculo. Aí de vez em quando eu olho para ela e falo assim: ô tadinha, por que você não orou nada, né, irmã? Né? Escute, quantos problemas Jackson e Catiele já não resolveram por mim? Eu fiquei sabendo depois que eles já tinham resolvido o problema. Depois que o negócio já tinha pipocado, estourado, já tinham ido, conversado, resolvido, que Valéria me falou: você acredita que aconteceu tal coisa? Você ri porque você não é gordinha, baixinha, chatinha, feinha, né? E aí, eu falava: sério, Valéria, aconteceu isso? É. Falei: e agora? Jacques e Catiele já foram lá resolver. Falei: nossa. Me senti Moisés, cara. Paulão, quantas vezes os seus discípulos resolvem um problema que você nem sabia que tinha? Deus me deu a graça de ter uma equipe autossuficiente, cara. Tipo assim, tem um problema, os caras vão e resolvem. Às vezes eu fico sabendo depois. Meu Deus, por que você não me falou nada? Não, eu fui lá, resolvi. Lembra da banda? Quanto problema nós tivemos com aquela banda? Eu só ficava sabendo depois. Mas e agora, o que vocês fizeram? Pedrão falava assim: não, resolvemos assim, assado. Eu falei: nossa. Ter alianças significa ter pessoas que guerreiam as suas guerras. Guerreiam por você. E assim eu vejo a aliança de Josué e Moisés, cara. Josué se preocupava em resolver os problemas de Moisés. Não com Moisés, mas por Moisés. Como é que estão suas alianças hoje? No versículo 10, diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. A única coisa que Josué fez foi amar a Moisés, a ponto de entregar a sua vida por ele, arriscar a sua vida por ele. Olha aqui para mim, querido, uma aliança verdadeira faz os seus discípulos arriscarem a vida deles por você. Será que você tem pessoas que arriscam suas vidas por você? Você tem alianças tão profundas
que as pessoas guerreiam as suas guerras? Outro tipo de aliança que eu vejo é a aliança de Arão com Moisés. Sabe, Moisés olha para Josué e fala assim: vai lá, guerreia contra Amaleque, que eu, Ur e Arão subiremos ao cume do outeiro, lá com a vara de Deus na mão. Imagino eu que a vara de Deus era mais ou menos algo assim. Sabe aquela vara lá? Essa não é a vara de Arão, não. Essa é a vara que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente: pega um cajado. Moisés falou assim: como Deus, que os egípcios vão acreditar que o Senhor me enviou? Ele falou assim: pega uma vara, pega um cajado, com esse cajado eu vou fazer sinais. Lembram disso? Amém? Escola Bíblica Dominical, né? E aí era essa vara. Eu imagino que era uma vara que ele se apoiava, porque ele andava muito. Devia ser algo nesse 1 quilo de vara, 1 quilo de madeira. Imagina, isso devia ser umas 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia. Vocês já subiram o Morro de Santo Antônio? É grande, cansa. Agora imagina você vestido sandália, calçado sandália, que só tinha um couro por baixo, um vestidão, igual Moisés, mano. O povo nem chegava perto de Moisés. Moisés, glória a Deus, você está resplandecendo com a glória de Deus no seu olho, né? Não chega muito perto. E aí imagino que eles subiram aquele outeiro, aquele monte, cansado para chuchu, porque devia ser aí alto, vestido imagina quanto trupicão que Moisés não deu para subir aquele morro, batendo ponta do dedo no toco de árvore, o dedo em ponto de pedra. Imagina, escalando, caindo, apoiando com a vara. Chega lá em cima, Moisés pega a vara e levanta com as 2 mãos. Beleza. A questão é que nas 2 mãos, na mão direita e na mão esquerda, repousa um mistério. E quando Moisés não aguentava mais o peso do cajado, ele abaixava as mãos e o povo morria. A Bíblia diz que quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Israel padecia. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós somos tão homens sem alianças, que a gente abaixa o braço toda hora. Quantas vezes que você já não baixou seu braço? Aperta você de um lado, você afrouxa. Faculdade, trabalho, te aperta, você afrouxa. Eu sou professor universitário, estou terminando o doutorado aí, e toda vez que o doutorado aperta, irmão, eu afrouxo. Deus está falando comigo também. Graças a Deus que hoje eu tenho uma equipe muito, muito fantástica, muito maravilhosa, que me dá a cobertura que eu preciso. Mas eu nem sempre foi assim. Até eu entender a importância de uma aliança, a importância de vivermos aliançados. E eu baixava o braço. Sabe o que acontecia? Paulão, toda vez que eu abaixava o braço, meus adolescentes padeciam. Quantos adolescentes não morreram porque eu abaixei os braços? Queridos, quantas pessoas que estão debaixo da sua cobertura não morreram porque você abaixou o braço? A responsabilidade é minha e é sua. Você imagina quantas centenas de pessoas, quantas dezenas de pessoas não morriam quando Moisés abaixava o braço por 2 minutos? Padecer na Bíblia significa morrer. Moisés não aguentou o peso do cajado, o cansaço da caminhada,
e começou a baixar o braço. Por 2 minutos, Adriano, centenas de soldados morreram. Até que Arão e Ur olharam para aquela situação de cima do monte e resolveram pegar uma pedra e colocar para Moisés sentar. O segundo tipo de aliança que eu vejo nesse texto é a aliança de Provérbios 3,16. Abre aí. Provérbios 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: vida longa de dias está na mão direita. Quando a mão direita de Moisés abaixava, os dias dos soldados eram exterminados. Quando a mão direita de Moisés se levantava, havia dias longos para os soldados. Havia vida sendo ministrada no povo de Israel, quando as suas mãos eram erguidas. Olha aqui, sabe o que eu entendo? É que existem alianças, que além de guerrear por você, são alianças que vão fazer o seu ministério se prolongar por dias, dias, dias e dias. Alianças que fazem o povo viver mais. Olha aqui para mim. Na igreja, nós fazemos um congresso anual de adolescentes chamado Congresso Metanoia. Alguém já ouviu falar? Congresso Metanoia. E desse congresso, todo ano é um desafio muito grande, porque minha igreja é uma igreja de bairro, uma igreja pequena. E o congresso ele tem um custo alto. E a igreja, nós temos a visão de não darmos despesa para a igreja. Pelo contrário, nós trazemos recursos para a igreja. E um dia, eu liguei para o irmão e falei assim: irmão, nós estamos com um congresso Metanoia bem aí, e eu preciso da sua ajuda. Ele falou assim para mim: Danilo, eu tenho uma aliança com você. Do que você precisa? Falei: ô irmão, você está falando mesmo do que eu preciso? Tem certeza? Ele falou: tenho. Falei: então presta atenção. Está anotando? Presta atenção, prestei. Ó, eu quero envelopar a fachada da minha igreja inteirinha. É uma lona de 11 por 6 metros. Só a fachada é R$3.500. Aí ele falou assim: a lona. Beleza. Tem mais, irmão? Tem mais. Esse ano, nos anos passados, eu não coloquei nada dentro da igreja, mas esse ano, eu quero envelopar todo o altar da igreja. É uma lona de 11 por 3,5. R$2.950. Você me perguntou o que eu precisava. É disso que eu preciso. Ele falou assim: eu tenho uma aliança com você. Eu vou fazer isso acontecer. O que aconteceu? Dormi tranquilo. Um dia antes, Metanoia, a lona estava lá, colocada. E tinha um discípulo que guerreou minha guerra. Ele subiu lá na fachada, pendurou a lona pesava quase 100 quilos, levantaram essa lona, penduraram, amarraram, ficavam torta de um lado, aí subia adolescente do outro, puxava. Cara, foi uma luta, mas a lona estava lá. Acontece, querido, que quando nós temos alianças, quando nós vivemos aliança, o nosso ministério, o nosso trabalho para o rei flui. Esse é o tipo de aliança de Arão. As alianças de Arão são alianças que fazem o seu ministério perdurar por anos, anos e anos. Ele já faz isso há 3 anos seguidos no Metanoia. Que é o pai do Guinho. Cadê o Ceguinho? Levanta a mão. Tá lá o Guinho. Pai do Guinho. E aí eu pergunto para você, querido, quais são as alianças de Arão que você tem?
Danilo, eu não tenho recurso. É porque você não tem aliança, cara. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na igreja foi me aliançar com o meu pastor. Alguns da igreja falam até assim: Danilo puxa saco do pastor. Não, irmão, você não sabe o tipo de conversa que eu tenho com ele. Lá dentro do gabinete, é paulado em cima de paulado. Tá lá a galera que não deixa eu mentir. Quantas vezes já fui embora em crise? O pastor Daniel quebrou comigo hoje, velho. Acabou comigo hoje, discipulado. Nossa. Aí a galera não ia, eu que ia, ela falava assim: amor, já tá bem? Não tô, amor, tô com uma dor aqui no rim. Por quê? Porque foi só no rim. Mas eu decidi viver em aliança. E o meu pastor segura o meu ministério todos os anos. Todos os anos. Ele segura a rede dos caras de leão, ele segura os adolescentes. Porque é uma aliança de Arão. O outro tipo de aliança, em Provérbios 3,16, diz assim: e na sua mão esquerda há riquezas e honra. Outro tipo de aliança é a aliança de Ur. No momento que Moisés estava com o cajado levantado, Arão e Ur viram que quando Moisés descia o braço, o povo padecia. O que eles fizeram? Vem aqui, Jackson. Vem aqui, Elvis. Está aprendendo direitinho, viu? E aí, conforme Moisés abaixava o braço, ele não conseguia, sustenta meu braço aí, gurizada, vai, ajuda aí. Eles ajudavam Moisés a conseguir, a permanecer com os braços levantados. Arão, representado por esse cara aqui, pelo Jackson, ele representa a aliança que faz com que os dias do seu ministério se prolonguem full time, por tempo indeterminado. E esse cara aqui, que é o Elvis, ele representa Ur, que é a aliança que gera riquezas, que traz prosperidade e honra para o seu ministério. Escute, conforme as mãos de Moisés estavam levantadas e as alianças estabelecidas, Moisés ministrava no povo vida longa e prosperidade na guerra. 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 É isso que o Senhor quer ministrar sobre a sua vida através das alianças. Obrigado. Dá uma salva de palmas para esses caras aqui. Deus abençoe a vida de vocês. É isso que Deus quer ministrar na sua vida através das alianças. No seu povo através das alianças. Escute, não há desculpa de dinheiro, cara. Danilo, minha rede é muito pobre, eu trabalho num bairro pobre, carente. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O primeiro metanoia que nós fizemos, pasmem, custou aproximadamente 20 mil reais. 2012, foi o tema Guerreiros da Última Geração que nós trouxemos a banda Megafone. Conhece o Megafone? Custou aproximadamente 20 mil reais. Sabe como que nós pagamos esse congresso? Valéria estava grávida do Davi, nós abrimos um negócio. A rede adolescentes abriu um negócio, que era um carrinho de espetinho na frente da igreja. E eu fiz uma escala. Dia tal, fulano, beltrano e ciclano ia vender espetinho. Aí eu ensinei os caras a vender espetinho. Como é que você abre, vocês estão rindo aqui, né, porque vocês lembram. Como é que você faz para atender o cliente? Você não fala assim: e aí, o que você quer? Boa noite, o que você precisa, qual é o espeto que você quer e tal. Senta o cara na mesa e tal, aquela coisa. Aí eu me perguntava: como é que faz churrasco? Falei: vou ter que ensinar o cara a fazer churrasco.
E aí, cara, eu também não sabia, aprendi. Falei, mano, como é que você faz para acender o fogo? Faz um rodelo, um copinho de papel higiênico na mão, enche de óleo, faz um montinho de carvão, acende lá, assopra, ora em cima, irmão, e pega na mão de Deus e vai. Bota lá, às 5 horas da tarde tinha que estar com o fogo aceso. Eu saía para a faculdade e o fogo tinha que estar aceso, 5 horas da tarde. Eu passava lá, dava uma buzinada, pam, pam, e via que eles já estavam lá. E assim era, eles faziam tudo. E aí nós trabalhamos por 3 meses. Conseguimos levantar uma grana violenta, descobri que espetinho é um ótimo negócio. De verdade, é um ótimo negócio. E nós pagamos um congresso todo assim, só de passagens aéreas. Ia ficar 8 mil reais, cara, como que eu ia fazer isso? Trazer uma banda para cá de Curitiba, e eles estariam no Rio de Janeiro. Por 8 mil reais, isso é impossível. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone. Não, escuta, nós estávamos vendendo uma galinhada na frente da igreja para arrecadar recursos para Metanoia. Parou um cara numa Hilux, irmão. Hilux é aquela Champs Line, sabe? Tinha tudo que imaginar, o que se podia imaginar numa Hilux, tinha naquela Hilux. Ele pegou, parou, chamou o Juan, foi você? Não? Lucas? Não, fui eu não. Foi um adolescente. Ele chamou e falou assim, vem aqui, o que vocês estão fazendo aí? Aí o Marcos falou assim, estamos vendendo galinhada para o congresso. Que legal, é da igreja aí, né? Então eu vou dar uma oferta de 100 reais, para a galinhada. Eu falei assim, ele vai levar a panela inteira? Não, ele já foi embora. Quando eu olhei, eu vi um adesivo na caminhonete, na Hilux. Falei, eu conheço esse adesivo. Falei, esse adesivo é da... Cadê o Adriano? Aquele adesivo é da associação do Cefet, do IFET. Não é a do FIMAT. É uma associação que o Ivo, lembra do Ivo Gordão? Fundetec. Eu vi o adesivo da Fundetec na caminhonete. Eu falei, eu conheço o adesivo, irmão. Falei assim, esse adesivo é a fundação do Cefet. Eu estudei no Cefet, eu conheço o presidente, é o Ivo e ele é crente. Falei, será que foi o Ivo? Peguei meu telefone, descobri meus contatos, vi meu network e achei o telefone do Ivo. Liguei para ele. Ivo, Danilão! Eu tinha 50 quilos a mais, eu era desse tamanho, ele também era gordão assim também. E aí ele falou assim, cara, e aí, como é que você está? Quanto tempo, cara, o que você está fazendo? Eu falei, eu acabei de ver você saindo da frente da minha igreja e dando uma oferta a um adolescente meu. Você está brincando que é você que está fazendo esse negócio? Sou. Mas rapaz, mas que bênção e tal, não sei o quê. Você está precisando de alguma coisa? Tô, irmão, claro que eu tô. Então vem aqui, vamos marcar um dia para você vir aqui na Fundetec conversar, beleza. Cheguei na Fundetec e falou assim, e aí, o que você está precisando? Eu falei, eu estou precisando de tudo, mas tem uma coisa que eu quero que você me dê. Aí ele falou assim, então fala. Eu falei assim, eu quero as passagens aéreas para a banda do Megafone vir. Ele falou assim, você tem o projeto do congresso? Eu falei, é lógico, missão, visão, valores, estratégia, objetivo específico, objetivos, toma, tabela de preço, tabela de custo, eu sou um cara muito organizado. E botei o projeto na mão dele, ele abriu o projeto, 20 e tantos mil, rapaz, 8.760 de passagem. Aí ele fechou o projeto assim, falou assim, beleza, a Fundetec vai ofertar as passagens. Meu Deus, era impossível do Megafone vir. Era impossível. Eu cheguei no outro final de semana para a gurizada e falei assim, gurizada! Aí eles olharam assim, me credo? Que isso? Falei, ganhamos as passagens do Megafone! Só deu o neguinho chorando. Hashtag tamo junto. E assim foi. São as nossas alianças, queridos, que fazem com que os recursos cheguem ao nosso ministério.
Então você não pode se permitir pensar que dinheiro é problema, que recursos é problema, porque se recurso é problema, é porque você não tem alianças. Você não gera alianças. Sabe o que acontece? Líderes do avivamento, Deus conta com você. Deus conta com você. Sabe para que Deus conta com você? Para marcar essa geração. E sabe como que Deus quer que você faça isso? Com alianças. Alianças que vão guerrear suas guerras. Alianças que vão fazer com que o seu ministério se prolongue por dias e dias. Alianças que vão fazer com que os recursos cheguem nas suas mãos. É através das alianças que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Você pode dizer um amém por isso? Quais são suas alianças, querido? Quantas portas você já não fechou por aí? Dizem por aí assim, ó: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu digo assim, ó: eu dou o meu reino para não entrar numa briga. Quantas portas você já não fechou com outros irmãos? E o que Deus estava te dando era a possibilidade de fazer uma aliança com uma pessoa diferente de você. Sabe o que acontece? Moisés se cansou. Moisés se cansou. Ele se fadigou. Ele ficou exausto. E a verdade que o que sustentou o povo de Israel e Moisés naquele momento foram as suas alianças. Agora, se Moisés, Adriano, se cansou, Moisés, que era Moisés, velho, Moisés pegou uma varinha de pau assim e tocou no mar e o mar abriu. Moisés, que era Moisés, se cansou, quem dirá eu e você? E aí, Tony? Que dirá eu e você? A verdade é que Moisés se cansou. Sabe o que ele cansou? Ele se cansou da subida. Ele se cansou de subir o monte. Era só ele e 2 discípulos. O povo de Israel, ninguém mais foi. Sabe o que acontece, querido? Para subir o monte, você só vai com suas alianças. Quem não tem aliança com você, não sobe com você. Quem não tem aliança com você, não tropica em ponta de toco. Quem não tem aliança com você, não tropica em ponta de pedra. Quem não tem aliança com você, não aguenta pai enchendo o saco. Quem não tem aliança com você, não corre atrás de adolescente 2 horas da manhã. Quem não tem aliança com você, nunca vai falar assim para você, ó: pode deixar comigo que eu resolvo. Moisés se cansou de subir o monte sozinho. Moisés se cansou do sol quente, escaldante na cabeça. A Bíblia diz que no final da tarde, o exército de Amaleque tinha sido destruído. Mas Moisés passou o dia inteiro com o sol escaldante, mano, suando igual a tampa de marmita, igual o tirador de espírito, como diz minha avó. Moisés se cansou de ficar em pé no sol quente. Moisés se cansou de ficar com os braços estendidos o tempo todo. Eu te pergunto essa tarde, cara, o que é que tem cansado você? O ministério, ele é desgastante.
ele é cansativo. O ministério é pesado, é árduo. O ministério é pesado. Mas o ministério só é pesado, árduo, cansativo, desgastante, quando nós estamos sozinhos. Você precisa de aliança para dividir esse peso. Sabe o que cansa a gente? Eu vou te falar o que cansa a gente, ministerialmente. Cobrança institucional. Cansa ou não cansa? Você tem que dar resultado, Alessandro. Você só tem 20 adolescentes na sua rede. Que isso, cara? Está aqui há 2 anos, só isso. Isso cansa. Você quer saber o que cansa? Cansa você olhar para a sua realidade e ver que você não pode confiar em ninguém. Isso cansa. Você quer saber o que cansa? O peso do cajado, cara. O peso do cajado cansa. Porque ele começa a interferir no peso do seu braço. Aí começa a dar dor nas costas, dor nos ombros. De repente, dor na lombar. E cansa. Sabe o que cansa? As cobranças. Você marcou discipulado com meu filho e não foi. Você tinha que ter feito e não fez. Você tinha que ter vindo e não veio. Sabe o que cansa, querido? Sabe o que cansa ministerialmente? Cuidar do problema dos outros. Cuidar do problema dos outros cansa. Cuidar do problema dos outros cansa. Teve uma época no meu ministério que eu falava assim: cara, eu não aguento mais ouvir problema dos outros. Eu estava entojado. Eu estava, sabe, o meu ouvido não aguentava mais escutar pessoas dizendo problema, 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 problema. Escutar o problema de outro, querido, resolver o problema dos outros, cansa. O que tem cansado você nesses dias? Quando nós cansamos, pessoas morrem. Quando nós cansamos, pessoas morrem. Quando você se cansa, adolescentes saem da igreja e vão para o mundo. Quando você se cansa, almas deixam de aceitar a Cristo. Quando você se cansa, o diabo entra no meio do seu arraial. Quando você se cansa, você perde a batalha. O que é que tem cansado você nesses dias, cara? O que é que tem desestimulado você nesses dias? Sabe, líderes que não andam em alianças estão sempre cansados. Líderes que não têm alianças vivem sempre desmotivados. Líderes que andam sozinhos sempre estão cansados, fadigados, sozinhos, ilhados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou algo
para que nós vivêssemos em aliança. Deus criou uma estratégia para que você e eu vivêssemos em aliança, para que você não mais se sinta só, para que você não mais ande cansado, sobrecarregado, fatigado, sem vigor. Querido, Deus criou a Lade para chorar junto com você. Deus criou a Lade para te dar o suporte que você precisa. Deus criou a Lade, Adriano, para estar junto com você nesse começo. Deus criou a Lade, pastor Elton, para te dar o suporte que o senhor precisa. Deus criou a Lade, querido, para poder chorar junto com você, para poder, de um lado, segurar a longevidade do seu ministério, e do outro, a prosperidade dos seus trabalhos. Deus criou a Lade para fazer com que você ande com alguém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Eu quero concluir essa palavra com este texto. Isaías 40, versículo 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero liberar essa palavra na sua vida neste momento. A Lade está aqui, querido, para que todos os dias, todos os meses, todas as semanas, nós possamos olhar para você e dizer uma palavra de vigor, uma palavra de paz, uma palavra de vida. Sabe por quê? Porque por mais que você seja jovem, por mais que o seu ministério esteja começando agora, você pode se cansar, porque subir o monte sozinho não é fácil. As cobranças são difíceis, mas o Senhor, o Deus de Israel, o Eterno que está aqui neste momento, sabe, tem um fôlego de vida para você, tem um fôlego de esperança para o seu ministério.